Olá, ouvintes do Estúdio CAASC. Eu me chamo Renan Beltrame, delegado da Caixa de Assistência dos Advogados pela Subseção de São José. Agradecer o espaço cedido pelo nosso presidente, doutor Juliano Mandelli, nossa vice-presidente, doutora Herta de Souza, e toda a sua diretoria. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a campanha de Setembro Amarelo, o mês de prevenção à saúde mental. Como os colegas devem saber, a Caixa de Assistência fornece subsídio para que todos os advogados possam tratar, possam fazer seu acompanhamento psicológico de forma online, a custo ínfimo, para que os colegas consigam ter acesso nessa situação. Hoje, a Caixa consegue disponibilizar aos advogados consultas psicológicas pelo valor de R$ 43, em forma virtual, com psicólogos de todo o Brasil. Então, é uma forma de que a Caixa de Assistência tem para trazer benefício ao colega advogado. Mas, de uma forma específica hoje, convidamos para estar aqui com a gente a presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da nossa seccional, doutora Margarete Hernandes, e o nosso convidado, o doutor Hubert, que é psicólogo também em São José, para conversar um pouquinho sobre a questão de saúde mental na população LGBT. Então, doutora Margarete, passo a palavra para a senhora se apresentar um pouquinho, falar dessa situação da comissão e como a gente trata essas demandas. Bom dia aos ouvintes da Rádio CAASC, bom dia a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina. É uma honra estar aqui no programa com a Ju, com o Renan, que também é meu vice-presidente da comissão, e com o doutor Hubert, que é psicólogo e também membro convidado da nossa Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero. A nossa preocupação hoje, né, é não somente com a população LGBTI, mas com a população em geral e no mundo, é da ordem crescente dos transtornos mentais, sendo eles a maior causa, né, do suicídio ou da tentativa de suicídio. Nós temos hoje 90%, aliás, 95% das causas de suicídio está nos transtornos mentais. E destes foram catalogados, em primeiro lugar, a depressão, em segundo lugar, o transtorno bipolar e depois o pânico e a ansiedade. Então, nós temos uma epidemia, na verdade, de doenças mentais, né, acometendo a população mundial, inclusive, e nós vamos falar agora aqui de uma interseccionalidade, que são das pessoas LGBTIs, que aí são casos mais específicos com relação à própria situação delas, na sociedade, as dificuldades dela exercer a sua cidadania, as dificuldades dela ter os seus direitos viabilizados, as suas políticas públicas, a todos os problemas que essas pessoas, em especial, passam, né, no acesso a tudo aquilo que o resto da população tem, e ainda é negado, é omisso com relação a essa população. E nós temos um alto suicídio. Hoje, segundo dados da OMS, a juventude, adolescência e juventude hoje, o suicídio é a terceira causa de mortes. A primeira é acidentes de trânsito, a segunda, violências interpessoais, e a terceira, suicídio. E desses jovens e adolescentes, na maioria das vezes, a causa do suicídio, além da depressão e além ou de qualquer outro transtorno, é a sua condição de se entender como uma pessoa LGBTI, ou uma pessoa lésbica, ou uma pessoa gay, ou uma pessoa transexual, ou transgênero, né? Então, o que acontece? Não existe uma aceitação da família. A primeira coisa que um LGBTI precisa é do acolhimento e do afeto da família. Quando ele não tem isso, e que ele vai para as ruas, e que ele, às vezes, até é expulso de casa, ele acaba se envolvendo numa situação que eu digo, num labirinto sem fim, porque ele acaba, por si mesmo, entrando numa via de drogas, às vezes, num alcoolismo, e com isso ele entra num processo, às vezes, depressivo, ou vice-versa, ele entra num processo depressivo e, por isso, ele não tem uma válvula de escape para o seu sofrimento, e nesse processo depressivo, às vezes, ele acaba tentando ou praticando o autoextermínio.
Então, hoje, para nós, Setembro Amarelo realmente é uma luz amarela, é uma atenção. Eu já diria que a luz teria que ser vermelha, né? Do perigo iminente que nós temos dos jovens e adolescentes com suicídios por conta de não terem tratado, não terem prevenido os seus transtornos mentais. E as pessoas LGBTIs, nesse caso, têm eu até o doutor Hilbert vai falar isso com muito mais propriedade, né? Mas diante daquilo que nós aqui sabemos, é que essas pessoas realmente precisam de um atendimento especial. Nós temos uma evasão escolar das pessoas trans hoje em torno de 80%. Então, isso leva também essas pessoas trans a terem uma expectativa de vida curta, porque muitas mulheres trans vão para a prostituição como a única forma de trabalho, porque ainda não há um encaixe no mercado de trabalho dessas pessoas por conta da sua passabilidade, né? Por conta da sua aparência. Apesar que isso está mudando de forma muito lenta, mas está mudando. Então, hoje, o nosso momento aqui na Caixa dos Advogados é de alertar sobre essa necessidade de que as instituições públicas promovam a prevenção das doenças mentais, que com isso vão prevenir também o suicídio devido ao seu alto índice, né? Nós temos hoje no mundo 400 milhões de pessoas com transtornos mentais diagnosticadas. 400 milhões, isso corresponde a 5%. Então, nós precisamos mudar esses números. E só vamos mudar esses números realmente como a Caixa vem fazendo, né? Dando aí ao advogado uma possibilidade dele ter um psicólogo à sua disposição, para que todo mundo tem que fazer terapia, né? Todo mundo tem que fazer, não é só quem tem problemas. A terapia é uma necessidade de qualquer ser humano, né? Nós precisamos nos enxergar, nós precisamos praticar o autoconhecimento para que nós possamos, enfim, ter uma melhor qualidade de vida, né? Podermos nos relacionar com a sociedade. E dado as pessoas LGBTIs, isso já complica mais, porque a situação delas e a condição delas já é um agravante perante a sociedade, segundo os olhos deles, obviamente. Então, nós estamos aqui hoje pedindo isso, então, né, que os governos, né, possam olhar com olhos de amor, olhar com olhos de acolhimento essa população LGBTI, e que Setembro Amarelo nós tenhamos todos os meses do ano essa luz amarela de atenção ou até a luz vermelha de perigo, de que nós precisamos cuidar dessas pessoas. Eu agora passo a palavra ao doutor Hilbert, que vai nos falar com muito mais propriedade sobre esse tema. Tá bom? Obrigada, doutor Hilbert. Oi, Margarete. Oi, Renan. Que prazer estar com vocês, dividindo o espaço novamente para falar de um tema que para mim é muito caro, precioso, né? Eu, como um homem cis, gay, dentro do meu privilégio, como um homem branco, né, consigo estudar e trabalhar com isso no meu dia a dia. Trabalho há mais de 10 anos com saúde mental, na atenção primária à saúde, com o SUS. Também sou idealizador do ambulatório para atendimento integral da população transgênera aqui no município de São José. Esse trabalho que, né, estamos cada vez mais divulgando e até mesmo sendo premiados de forma estadual e nacional por ele, né? Mas, Margarete, Renan, acho muito importante a gente começar, sabe, desmistificando esse conceito de saúde. Mesmo em 2023, a gente ainda tende a didaticamente dividir a saúde física da saúde mental, quando isso na prática e cientificamente não existe. A saúde ela é integral. Nós não somos um ser da pescoço para cima e o outro ser do pescoço para baixo. Não tem como, por exemplo, eu estar gripado ou com Covid, por exemplo, e estar no meu melhor estado de espírito para trabalhar, ou para encontrar os meus amigos, ou para ter um bom relacionamento com os meus familiares. A mesma coisa podemos perceber também, uma pessoa num grande estado de ansiedade, o corpo dela não vai reagir da mesma forma. Então, temos uma retroalimentação entre a nossa saúde física e a saúde mental. E, mais uma vez, quando a gente volta para esse conceito de saúde, vamos perceber, gente, que a própria OMS já atualizou esse conceito há muitos anos. Saúde, gente, não é só a gente não estar doente. Saúde é nós estarmos num estado de bem-estar e equilíbrio que envolve tanto o nosso bem-estar e equilíbrio físico, quanto o nosso bem-estar e equilíbrio psíquico-emocional, mas também o nosso bem-estar social.
E quando eu falo de bem-estar social, vocês devem imaginar que eu estou falando basicamente de direitos básicos. Acesso à educação, saúde, lazer, cultura, esporte, moradia, saneamento básico e todas essas outras coisas. É muito bacana nós estarmos num mês em alusão à saúde mental. Não gosto de colocá-lo como um mês à alusão à prevenção do suicídio, porque às vezes a gente acaba confundindo as consequências pelas causas. E o suicídio ele acaba sendo uma consequência e não uma causa, mas eu prometo que eu já chego lá, tá, gente? Quando nós falamos especificamente de saúde mental, lembrando sempre que a gente está falando desse conceito ampliado de saúde, tá, pessoal? Saúde mental podemos considerar ser a nossa capacidade informada e consciente de fazer decisões sobre a nossa própria vida. Então, vamos pensar, se eu estou decidindo sobre a minha vida, eu tenho que ter acesso às coisas, que volta para a questão dos meus próprios direitos. Se alguém me cessa ou me tolhe o direito à educação, se alguém me tolhe o direito à saúde e a um bom cuidado em saúde, como será que fica a minha saúde mental por consequência? Se eu não consigo acessar mecanismos de promoção e prevenção, como que isso vai afetar o meu autocuidado, o meu autoafeto e até mesmo como eu vou reproduzir esse afeto e esse cuidado com outras pessoas em volta de mim? Logo, já vou entrar na questão da saúde para pessoas LGBTQIAPN+. Quando falamos, gente, de saúde para pessoas que não são hétero e não são cis, precisamos também remontar que a própria ciência da saúde, ela é pautada na normatividade e nos seus preceitos e preconceitos. E tudo que não for normativo, durante muito tempo, foi considerado doença. A própria OMS só tirou a homossexualidade do CID em 1990. E a transexualidade saiu do CID na edição do CID-11, que saiu em 2022. Ou seja, se nós formos considerar que as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero que sempre permearam a humanidade deixaram de ser consideradas doenças mentais há 30 anos, há 2 anos, como essas vivências dentro da nossa sociedade ainda são vistas, então. A cultura não muda do dia para a noite. E principalmente quando ela é pautada nesses conhecimentos que são médicos, que muitas vezes pautam a lógica cartesiana biologicista das pessoas. Quando essas vivências são estigmatizadas, quando essas vivências elas passam por essas violências, esse estresse é gigantesco. Gente, se nós pensarmos nesses conceitos de saúde, qual é a diferença do funcionamento psíquico de uma pessoa LGBT e uma pessoa cis hétero? Absolutamente nenhuma. Porém, pessoas LGBTQIAPN+, estão mais suscetíveis, como a Margarete falou, à violência, a estigmas. Lembra que eu falei de 1990, que tiraram a homossexualidade do CID? O que aconteceu na década de 80, gente? O boom do HIV/AIDS. Então, foram os movimentos sociais que foram atrás disso. Por que no ano passado a transexualidade foi tirada? Foram os movimentos sociais? Também. Mas também porque as ciências da saúde não conseguiram provar que pessoas transgêneras estão doentes. São vivências que merecem ser respeitadas e são extremamente saudáveis. Porém, óbvio, em ser vulneráveis às violências, em passar por estigmas, principalmente a práticas sexuais, ao autocuidado, a como a Margarete falou, pessoas trans, principalmente transfemininas, mulheres trans, travestis, apenas 1 em cada 10 está no mercado formal de trabalho. As outras 9, muito provavelmente, estão dentro do trabalho sexual, sabe? Como essa pessoa muitas vezes chega numa unidade de saúde e como ela é tratada? Muitas vezes nem o respeito ao nome social é dado. E o nome social, gente, é algo que intitula a pessoa, é algo que representa a sua identidade de gênero, algo que é íntimo, algo que lhe valida na sua existência e na sua vivência, então logo faz com que ela decida sobre essa vivência, né? O bullying escolar, o preconceito familiar, muitas vezes pautado em questões religiosas, né? E a gente pode também colocar, pessoal, que ninguém está ficando mais jovem,
num país latino tão conservador quanto o Brasil, sim, gente, o Brasil é conservador, tá? Dada a votação que não tivemos essa semana em relação ao casamento homoafetivo, o Brasil é conservador, pessoas LGBT também envelhecem. E nós estamos percebendo, junto a essas pessoas, muitas vezes porque não deixam descendentes, uma volta para o armário, porque muitas vezes, quando precisam de cuidados, precisam voltar para essas famílias homotransfóbicas. Isso se chega a envelhecer, gente. Né? Devido a inúmeras violências, devido ao descuidado dos serviços de saúde, a população transgênero, por exemplo, vive até os 35 anos de idade como expectativa de vida. Então, tentem se colocar durante 1 minuto na pele de uma pessoa que sabe que talvez só viva até os 35 anos de idade, que tem até os 35 anos de idade para crescer, estudar, se formar em direito, né, construir uma família, se aposentar. Isso é uma expectativa de vida de idade média. Então, quando todas essas coisas permeiam a vivência de uma pessoa, tem como a gente não se sentir estressado? E aí, de repente, eu vou atrás de um serviço de saúde. As pessoas não respeitam meu nome social. As pessoas, por eu ser gay, simplesmente vão achar que eu estou lá porque eu tenho algum IST. As pessoas acreditam que por ser uma mulher lésbica e não ter relações sexuais com tênis, não precisa fazer um exame preventivo. Né? As pessoas não respeitam a bissexualidade como uma orientação sexual válida, achando que é confusão. Então, tudo que é da pessoa é negado. Vocês acham que essa pessoa vai voltar para um posto de saúde? Ou ela só vai acessar os serviços de saúde em caso de emergência? E a gente sabe que tem emergência. Porque tem as violências, a pessoa chega toda quebrada no hospital, e é isso, chega. E o profissional de saúde compulsoriamente deveria preencher uma ficha de violência, ainda coloca como ignorada a orientação sexual e identidade de gênero. Então, são várias violências institucionais que permeiam, sabe, as vivências LGBT que aumentam esses níveis de estresse. Quando a gente aumenta o nível de estresse, o que a gente tem? Ansiedade. Quando a gente não consegue entrar no mercado de trabalho, quando não consegue adentrar numa universidade, não consegue terminar os estudos, esses vínculos afetivos familiares, eles são partidos, essa própria condição de amar-se também fica quebrada. Eventualmente, isso pode sim levar a uma depressão. Eventualmente, por que não, quando a gente fala de substâncias psicoativas, precisamos desdemonizá-las, porque elas têm um lugar na vida das pessoas, assim como os antidepressivos, assim como os ansiolíticos. A pessoa vai atrás de uma substância psicoativa ou do álcool, porque naquele momento é um alívio. No entanto, a gente percebe que o uso continuado e abusivo leva pessoas ao adoecimento e a situações vulneráveis. E é essa vulnerabilidade que vem desses transtornos psíquicos que vai levar, muitas vezes, à tentativa de autoextermínio, ao suicídio. E como a Margarete falou, gente, suicídio não tem mais idade. Nós estamos falando desde crianças de 9, 10 anos, adolescentes, adultos em idade produtiva e pessoas idosas. E quando nós transversalizamos isso, considerando a orientação sexual e a identidade de gênero, e percebemos que essa população que não é cis e ou não é hétero sofre um estresse de grupos minorizados, sofre e tem mais tendência a desenvolver transtornos psíquicos, logo, essa população tem mais tendência a chegar ao autoextermínio, a fazer essa escolha em relação à sua vivência. Então, gente, perceber que a saúde mental, ela perpassa por essas barreiras de acesso, onde a pessoa não tem acesso aos seus direitos, é extremamente importante para o acolhimento da população LGBT. A população trans e travesti, por exemplo, tem até 5 vezes aumentada a possibilidade de cometer suicídio. Existem estatísticas que falam que 85% dos homens trans, eles pelo menos uma vez na vida tiveram um pensamento estruturado sobre autoextermínio, né? Perpassa
pelas notificações compulsórias de violência que o servidor de saúde, o profissional de saúde, não completa de maneira adequada, e a vigilância epidemiológica não consegue perceber essa população para a criação de políticas públicas. E é óbvio, gente, quando a gente fala de política pública, a gente tem que falar do princípio da equidade, e nós precisamos tratar os iguais dentro da sua igualdade, os diferentes dentro da sua diferença. E é responsabilidade do poder público abrir portas de acesso quando percebe que uma determinada população não está conseguindo acessar os serviços de saúde. Nós estamos perdendo não só a juventude, mas pessoas LGBT, muito mais pelo preconceito do que qualquer outro tipo de diagnóstico. Então, não vamos falar de aceitação, vamos falar de respeito, né? Vamos refletir quantas pessoas LGBT estão no nosso entorno. Vamos refletir quantas pessoas trans estudaram conosco enquanto nós estávamos na faculdade. Vamos refletir se essas pessoas ocupam os mesmos lugares de lazer que a gente ocupa. Vamos refletir se essas pessoas estão no esporte de alto rendimento que a gente vai assistir no ano que vem nas Olimpíadas de Paris. Vamos refletir o quanto os nossos legisladores, os nossos governantes estão lidando em termos de leis e políticas públicas para a população LGBT. Gente, não temos direitos garantidos. Tudo que temos são entendimentos de um Tribunal Supremo no Brasil. Ao mesmo tempo, infelizmente, no estado de Santa Catarina, já tivemos pessoas em altos cargos de Ministério Público ou até mesmo de Judiciário, né, decidindo contra o casamento afetivo. Então, é perceber que nada nos é dado. E é perceber, inclusive, que a luta pelo direito, ela é extremamente empoderante. Quando nós conseguimos nos encontrar nos olhos e nas vivências dos nossos pares, nós também estamos promovendo um senso de comunidade e promovendo saúde mental. No entanto, gente, como falo aqui com vários advogados, advogadas e advogadas, perceber que a pauta trans e a pauta homo não pertence só à comunidade LGBT e precisa estar, sim, dentro da pauta cis e da pauta hétero. Porque sem esse, eu não vou nem chamar de apoio, eu não consigo nem expressar numa palavra, tá? Me desculpa, Renan e Margarete, mas sem esse entendimento que a heterossexualidade e a cisgeneridade, elas estão no mesmo patamar e que nós precisamos entender as demandas da população LGBT pelo que elas são, vamos sempre ficar dentro da bolha. E a gente precisa furar essa bolha para que a gente consiga ter a garantia de direitos, para a gente consiga ter acesso, para que a gente consiga promover saúde. É só assim que a gente previne o adoecimento psíquico. É só assim que a gente previne o suicídio. E não dá para fazer isso só em setembro. Vou ligar aqui meu áudio, que deixei mutado para poder prestar atenção. Queria agradecer muito, Hubert, pela tua palavra, porque realmente a gente precisa refletir e pensar, sair dessa nossa bolha para pensar nos outros que estão à nossa volta. Em tudo, né? A gente acaba precisando fazer isso. Não só na comunidade LGBT, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa portadora de deficiência, de pessoas pretas, e coisas que a gente às vezes não percebe no nosso dia a dia, porque não é o nosso dia a dia. Mas a gente tem que refletir sobre isso. Esses dias, a Ariane Angioletti, uma colega nossa, advogada aqui da OAB, presidente da comissão da pessoa idosa, ela publicou um post sobre isso. Ela trabalha muito com a questão dos lares permanentes, né, instituição permanente do idoso, e não tem dados de pessoas LGBT nessas instituições. Porque o período de vida, né, a expectativa de vida é pequena, né? Ou tem problema de que é expulso pela família, é abandonado. Pessoas trans nem se fala, né? Não existe isso. Então, esse problema, essa falta de política pública, essa falta de cuidado, eu acho que é mais um ponto ainda que reflete muito na nossa saúde mental.
esse ponto específico, eu vou trazer o exemplo do casamento dessa votação, né, que não aconteceu a votação, mas essa discussão sobre a possibilidade ou não do casamento homoafetivo, é uma coisa que, claro, para quem talvez seja da comunidade LGBT, e talvez um pouco mais da área jurídica, tenha uma compreensão que a probabilidade disso não passar no executivo ou não passar pelo Poder Judiciário, porque é uma questão de inconstitucionalidade, é muito grande. Mas para quem talvez seja de fora, eu fico pensando como isso reflete na vida dele, da pessoa pensar, nossa, mas eu não posso mais casar, ou pior, quem já casou, nossa, mas o que vai acontecer com o meu casamento? Que vai acontecer com a minha vida depois de uma situação dessa? Então, são pontos também que a gente traz para reflexão, né? Situações que parecem pequenas, mas eu acho que é aquela coisa, vai juntando uma gota, e uma hora o copo vai transbordar. Isso é esses pequenos problemas, pequenos, né? Entre aspas, mas essas situações que vão se acumulando, vão desencadeando depois lá na frente em problemas muito mais sérios. Então, por isso que, conversando com a Margarete na Comissão de Direito Homoafetivo, a gente entendeu prudente, né, e pertinente também fazer um vídeo, fazer uma gravação aqui, um debate sobre essa situação, para que pessoas LGBT também, não só pessoas LGBT, mas todas as pessoas tenham essas reflexões e sobre a necessidade de trazer isso para o debate. Eu acho que isso é bem, bem pertinente. Marga, diga. Não, eu quero agradecer ao Dr. Hilbert também pelas ponderações e agradecer a Caixa também o convite, a Ju, ao Renan, a doutora Herta, a doutor Mandelli, e dizer que eu acho que como o Renan falou, nós não estamos aqui falando somente das pessoas LGBTIs, mas a gente está querendo dizer que as pessoas LGBTIs acabam sendo o fato delas serem LGBTIs, elas são motivadoras, às vezes, para a tentativa de suicídio, para um problema de transtorno mental. E por que isso? Por conta da relação delas com a sociedade em geral. Né? Como o doutor Hilbert falou, eu sou um homem branco, cis, gay, até privilegiado, porque a condição de gay e de lésbica nunca, de certa forma, obstou se tu não assumisse, né? Mas a partir do momento que tu assume essa condição, já a coisa dá. Mas enquanto tu não assume, todo mundo faz de conta que não sabe, e você continua seguindo no mercado de trabalho, continua indo, vai embora. Agora, a partir do momento que tu assume isso ele passa a ser um obstáculo, até para promoção, né? Para qualquer coisa que vá beneficiar ele. Eu vejo isso, nós vamos citar aqui o caso da Lumen, daquela major da PM, que ela não consegue chegar a tenente-coronel, que é a última patente, porque se ela chega a tenente-coronel, ela vai comandar uma série de homens, uma série de soldados, ela vai ter comando, ela inclusive se legitima para uma das vagas do Comando Geral da PM, e eles não querem uma mulher trans nesse lugar. Então, às vezes, isso... E ela, inclusive, é uma pessoa que sofre de depressão, ela tem mais alguma coisa fora a depressão. Então, o que eu quero dizer aqui é que, infelizmente, a sua condição, né, o seu ser, acaba sendo a sua própria causa do seu adoecimento e até de uma consequência grave que pode se transformar numa tentativa ou numa consumação do autoextermínio. Então, hoje, nosso alerta aqui é para que todas as pessoas saibam que, para as pessoas LGBTI, os transtornos mentais do suicídio acaba sendo, o fato da condição delas acaba sendo um agravante, né? Então, é um apelo que nós fazemos aqui em nome da nossa comissão, em nome da Caixa dos Advogados, doutor Hilbert, que é nosso membro convidado da comissão, com muita honra, muito obrigada pelos esclarecimentos, o senhor que atua diretamente aí no front mesmo, né? O senhor que é um profissional da saúde, profissional da saúde, eu só sou uma pesquisadora, né? Dou minhas palestras sobre suicídio e depressão como uma pessoa que estudo isso, eu leio a respeito e gosto de estudar, e assim, quando eu fui também acometida do CA de mama, foi uma coisa que me interessou também, os dados estatísticos do câncer de mama. Então, a gente acaba se debruçando em outros temas extramuros da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, Ju, muito obrigada, Renan, e obrigada, doutor Hilbert.
Obrigado, Margarete, obrigado, Renan, obrigado a Kaaski, né, e ao AB pelo convite. É sempre uma honra estar junto com vocês, dividindo esse espaço e fazendo essas construções, né, Margarete? Porque não somos nós, é a sociedade. E se nós fazemos parte dessa sociedade, é a nossa ação na realidade que faz com que a cultura mude e a sociedade mude. Uhum, Só que sozinhos a gente não vai conseguir. com certeza. Perfeito. Então, Hubert, vamos, né, encaminhando aqui para o nosso encerramento. Te agradeço mais uma vez, obrigado por ter participado aqui com a gente. Marga, mais uma vez, obrigado pela parceria que a gente, né, está fazendo na comissão. Fazer um registro também de agradecimento à nossa presidente, a doutora Cláudia Prudêncio. A Cláudia passou aqui atrás, eu não quis interromper a fala na hora, mas ela passou aqui, mandou um beijo para o pessoal. Então, agradecer a Caasque de novo, Juliano, a Herta, toda a diretoria e, né, parabenizar a gente por essa live. Vou encerrando aqui então, agradecer nossos ouvintes, um beijo, Hubert, um beijo, Marga, e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau.